abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Obrigado pela água, quem trouxe. Hebreus capítulo 12. Percebi que as nossas versões são um pouco diferentes, mas eu creio que não haverá prejuízo na leitura e na exposição da palavra. Hebreus capítulo 12. Eu lerei dos versículos 18 ao 29. Esse vai ser o texto usado como base para a mensagem dessa noite. Hebreus capítulo 12, de 18 a 29. Os irmãos mesmo assentados acompanhem a leitura que eu farei desse texto. Diz assim: Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão e às trevas e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som das palavras tais que quantos o ouviram suplicaram que se não lhe falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia, e a igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora, porém, ele promete dizendo: ainda uma vez por todas, farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Senhor, nós estamos aqui e carentes, ó Senhor Deus, nós estamos aqui necessitados da iluminação do Teu Santo Espírito para compreender a Tua palavra, para que ela, sendo semeada no nosso coração, faça com que haja uma verdadeira colheita, colheita de boas obras, colheita de fé, colheita de aproximação contigo. Essa é a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Como você se aproxima de Deus? Já parou para pensar a respeito? Pare para pensar um minutinho. Como você se aproxima de Deus? Pensa o que você faz que você pode se aproximar de Deus. Talvez eu e você consigamos pensar de forma mais fácil o que pode nos afastar de Deus. Talvez eu e você pensemos em algum tipo de pecado, em algum tipo de conduta que nos afaste. Você fala, não, com certeza esse tipo de coisa me afasta de Deus. Mas e aproximar-se? E achegar-se a Ele? Eu quero que você compreenda, meu querido irmão, que aproximar-se de Deus tem duas fases diferentes na palavra. E teve homens do passado que não compreenderam assim. Teve um homem, por exemplo, chamado Marcião, ou Marcion, dependendo de como você pegar a tradução do nome dele, que diz que, na verdade, o Deus do Antigo Testamento é um Deus diferente do Deus do Novo Testamento. Ele vai dizer, não é possível. Quando eu leio o Antigo Testamento, eu vejo um Deus irado. Eu vejo um Deus que vai lá e pune o pecado e não dá chance para ninguém, quase. Eu vejo um Deus que entrega a lei e fala assim, agora vocês têm que me obedecer, vocês têm que ser perfeitos. E quando eu vejo o Novo Testamento, eu vejo um Deus que é um Deus que enviou Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Eu vejo que é um Deus de graça, de paz, de amor. Não deve ser o mesmo Deus. Então, esse homem foi considerado, historicamente falando, como um homem perigosíssimo, porque ele literalmente descartou o Antigo Testamento e disse assim, não, o nosso Deus meio que começou a reinar só no Novo Testamento. E o texto que nós acabamos de ler é um dos grandes textos que nós temos para falar sobre
como nós nos relacionamos com Deus e como havia a diferença do Antigo para o Novo Testamento. Acompanhe aí, versículo 18. Ora, não tendes chegado ao fogo palpável e ardente. O autor aos Hebreus, ele está começando a dizer para aqueles irmãos do passado que eles não se aproximavam de Deus como os irmãos deles se aproximavam no Antigo Testamento. Ele está dizendo que há uma mudança significativa no modo como nós nos aproximamos de Deus. Então, ele está dizendo para aqueles irmãos e para todos nós que estamos aqui depois de Jesus Cristo, que nós não nos achegamos a Deus através do que ele vai tipificar com a aliança do Sinai. A aliança do Sinai é o que está descrito lá em Êxodo capítulo 19, Êxodo capítulo 20, onde Moisés recebe a lei. Mas antes de ele receber a lei, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, faz então com que eles entrem em aliança com o povo. E a aliança que Deus faz com o povo naquele momento é uma aliança que, aos nossos olhos, parece muito diferente daquela aliança que ele faz conosco em Cristo. Então, olha só, como que foi a aliança do Sinai? A aliança do Sinai, meu querido irmão, foi uma coisa tenebrosa. E eu estou usando tenebrosa para que você tente entender o que estava acontecendo. Imagina, o que você faria se você visse um vulcão em erupção? Pensa, você está andando e você lá na frente começa a ver um vulcão em erupção. Você vai correr, você vai fugir daquele, você vai para o outro lado. E aí então o autor aos Hebreus ele está dizendo assim, você pensa que quando Deus entregou a aliança e fez o compromisso com as pessoas lá no Sinai, foi diferente disso? Não. As ordens foram extremamente duras e severas. Deus disse que desceria no Monte Sinai, entregaria a lei para Moisés, só que o monte todo foi santificado para que isso acontecesse. Nenhum animal podia passar perto dele. Você lembra que no povo de Israel tinha a divisão de Moisés, Arão, e tinha os anciãos que cuidavam do povo, junto com Moisés e Arão. Os anciãos não puderam se aproximar. Só Moisés é que foi chamado para receber a lei no Sinai. Mas aquilo era uma aproximação que Deus estava fazendo com o seu povo. Ele estava vindo ao encontro do seu povo, dizendo, eu sou o seu Deus e vocês são meu povo. E nessa ocasião, o próprio Moisés, versículo 21, na verdade, de tal modo era horrível espetáculo que Moisés disse, sinto-me aterrado e tremo. E eu e você conhecemos um pouquinho da história de Moisés para nos lembrar que Moisés armava a sua tenda todas as madrugadas e falava com Deus face a face, como alguém fala com um amigo. Quero que você compreenda, meus queridos irmãos, que no nosso caso, muitas vezes, a intimidade quebra algumas barreiras e faz com que nós, então, por causa da intimidade que nós temos, sejamos cada vez mais próximos, não é assim? Então você já consegue fazer uma brincadeira, você já consegue fazer alguma coisa, porque você tem proximidade com aquela pessoa. Só que com Deus, querido irmão, não parece ser assim. Quanto maior intimidade nós temos com Deus, mais nós aprendemos a honrá-lo e temê-lo. E por temê-lo, eu quero usar o verbo que ele está usando aqui. Sinto-me aterrado e trêmulo. O Moisés, o homem que maior tinha intimidade com Deus naquele momento. É ele que, ao aproximar-se de Deus na aliança do Sinai, faz o quê? Treme. É esse Moisés. Só que o autor aos Hebreus está dizendo, então, nós não nos aproximamos de Deus assim. Nós nos aproximamos de Deus de outra maneira. Como assim, pastor? Está lá, ó, olha só, 22. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Então, agora ele vai trazer um contraste do Sinai com Sião. E ele está dizendo que eu e você, e essas pessoas do passado, para quais ele escreve a carta,
se aproximam de Deus de uma forma diferente daquela que os nossos irmãos do passado se aproximavam. Ele está dizendo que nós nos achegamos a Deus com uma imagem muito mais convidativa. Se aqueles nossos irmãos do Sinai, eles se aproximavam com essa imagem de temor e tremor, nós nos aproximamos com uma imagem convidativa, de como se Deus estivesse abrindo as portas dos céus para nós e dizendo, vem. É como se tivessem anjos cantando e você está entrando nos portões celestiais e você está vendo as maravilhas das bênçãos de Deus. E você diz, eu quero ir para esse lugar, eu quero ficar aqui, eu quero estar aqui o tempo todo. E é assim que o autor aos Hebreus está dizendo que nós nos aproximamos de Deus. Nós hoje nos aproximamos de Deus provavelmente com uma imagem diferente daquela do Antigo Testamento. E aí, olhando para o Antigo Testamento, você pensa assim, nossa, lá o negócio era terrível, mas agora a gente se aproxima de Deus de uma forma diferente e por causa disso a gente tem mais tranquilidade, né, pastor? A gente pode se aproximar de Deus com um coração mais leve. Não é assim alguma coisa que, que vai ser difícil para nós, como foi difícil para aqueles homens e mulheres. Eu não sei. Vamos continuar lendo, né? Capaz que tem alguma coisa aqui que vai deixar a gente meio assustado. Então ele vai dizer assim, olha, quando você se aproxima de Deus, você se aproxima na imagem de Sião, não do Sinai. E a imagem de Sião é superior à imagem do Sinai. É isso que ele está querendo mostrar. Que as promessas que vêm com Cristo, que são cumpridas nele, elas são superiores em beleza, em maravilha, em aproximação de Deus do que aquelas promessas do Antigo Testamento. Mas tudo teve a sua ocasião. Então olha, por exemplo, o versículo 24. Depois de ele fazer uma imagem convidativa do céu e dizer, nós nos aproximamos assim, ele diz assim, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. E você conhece a história. Você conhece a história de Caim e Abel. O que aconteceu com Caim e Abel? Caim matou Abel. Fim. Essa é a história. Caim matou Abel e então Deus, depois que Caim fez isso com seu próprio irmão, foi procurá-lo. Caim, onde está o seu irmão? E Caim educadamente responde, acaso eu sou o babá do meu irmão para saber onde ele está? Educadamente ele responde assim a Deus. E aí Deus responde o que para Caim? Não é Caim, é porque eu estou ouvindo o clamor do sangue de Abel da terra. O sangue dele havia sido derramado e o sangue de Abel clamava por justiça. E é essa a justiça estabelecida na palavra de Deus. Aquele que derramar uma vida precisa ter a sua vida derramada. O sangue de Abel clamava por justiça. Mas por que a nova aliança com Jesus como mediador é superior? Porque ela fala de alguém que, enquanto estava sendo crucificado, clamou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. A mesma injustiça de tirar uma vida foi cometida. O sangue de Abel clamava por justiça. O sangue de Cristo clamava por misericórdia, por graça. Se o texto terminasse aqui, a gente podia fechar a Bíblia e falar, esse marcião estava certo. É verdade, pastor, está escrito aqui, olha, lá atrás as pessoas se aproximavam de uma maneira diferente. Era tudo muito diferente. Agora a gente se aproxima de uma forma que é muito mais convidativa, que é muito mais relaxada, que é muito mais tranquila. Pois é, mas o texto continua, 25. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. E aí ele vai trazer o argumento. Pois, se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus
nos adverte. Eu sei que a Epístola aos Hebreus foi escrita para pessoas que estavam quase desconsiderando seguir o Senhor Jesus Cristo por causa das perseguições, por causa dos problemas de seguir a Cristo naquele ambiente. Tanto que no capítulo 10, ele tem lá no versículo 25 aquela exortação que a gente sempre usa: não deixeis de congregar como é costume de alguns. Só que a exortação é dada para pessoas que estavam correndo o risco de perder a própria vida congregando. Pessoas que tinham o risco de perder seus bens, de perder entes queridos, de serem presos. Esse era o risco que eles passavam. E muitos deles diziam assim: eu não consigo mais me congregar com a igreja, porque pode ser que eu chegue lá e as pessoas me peguem e me batam. Pode ser que eu chegue lá e eles tomem meu carro porque eu estou indo para a igreja. Pode ser que eu chegue lá e eles me tirem do meu trabalho porque eu estou indo para a igreja. Esses irmãos do passado passavam por isso. E o texto está dizendo: não deixem de congregar, mesmo sofrendo esse tipo de coisa. Então, aqueles nossos irmãos do passado pela qual essa epístola foi escrita, estavam sofrendo duras pressões para deixar de seguir a Cristo. E aí o autor aos Hebreus vai dizer assim: não deixem de seguir ao Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque hoje, eu e você temos muito maior responsabilidade que aquelas pessoas que seguiam a Deus em Sinai. O que isso significa, irmão? Significa que quanto mais graça e misericórdia Deus derrama sobre a sua vida, mais responsabilidade Ele te dá para você viver próximo dEle. Essa é uma verdade que eu e você jamais podemos nos esquecer. Porque ele vai dizer que as pessoas no Sinai eram advertidas por Moisés, que estava na terra. É assim que ele está fazendo a comparação. Eu e você hoje somos advertidos por alguém que está nos céus. O nosso Senhor Cristo Jesus, ele morreu, ressuscitou e está vivo. E todas as vezes que a palavra é pregada com fidelidade, é como se o próprio Cristo falasse conosco. Então perceba, meu querido irmão, que é muito mais sério estar desse lado da história do que estar lá atrás. Só que a nossa impressão lendo os textos é que Deus parecia que pegava mais pesado no Antigo Testamento. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, você fala: nossa, olha, Deus aqui realmente pegou pesado. Pensa no caso, por exemplo, de Uzá. O caso de Uzá quando vai tocar na arca para que ela não caísse. A culpa foi de Davi. Mas Uzá foi tentar ajudar ali naquele momento e fulminado. Caiu. Não é para tocar na arca. Você fala: nossa, olha só. É perigoso, né? Perigoso. Olha, é o Antigo Testamento terrível. As pessoas, elas fazem um motim contra Moisés em número 16 e Deus fala: então tá bom, então eu vou abrir a terra, vai engolir todo mundo, eu quero ver o que vai acontecer agora. Nossa, hoje nós não vemos isso acontecendo, não é mesmo? Não é interessante? Que essas coisas parecem que não acontecem mais conosco e nós então podemos ter a impressão de que Deus está pegando mais leve agora. De que com a gente Deus está fazendo alguma coisa mais suave. Só que o texto de Hebreus ele vai exatamente no oposto disso. Ele vai dizer: não, meu querido irmão, Deus agora ele está ainda mais interessado em como você se aproxima dele. Porque ele te deu mais graça e mais misericórdia. Porque você vive de um lado da história em que o Senhor Jesus Cristo já realizou toda a obra de salvação. É isso que ele está dizendo. Isso nos traz, meu querido irmãos, primeiro, uma alegria indizível de viver de um lado da história em que nós já conhecemos o nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Nós não esperamos para que alguém venha e perdoe os nossos pecados. Essa era a expectativa do Antigo Testamento. Eles sacrificavam o cordeiro, aguardando alguém que viria para substituir o cordeiro que estava sendo sacrificado. Eles sacrificavam o cordeiro na certeza que Deus enviaria alguém para pagar o preço do pecado. Nós já vivemos numa realidade tendo a certeza que Deus já enviou.
Tendo a certeza que ele já fez isso em Cristo Jesus. Ele é, como muito bem cantado, ele é o Cordeiro que é entregue pelos nossos pecados. Então nós já partimos tendo a certeza do amor de Deus por nós de forma inequívoca, inigualável, porque ele enviou o seu próprio Filho para morrer pelos nossos pecados. Essa é a graça de Deus. No entanto, a outra parte, o outro lado dessa história é que isso nos traz mais responsabilidade. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Pois se aquelas pessoas que foram advertidas sobre a terra, Deus já pegou pesado com elas, vamos dizer assim, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Aquele cuja voz abalou então a terra, agora ele promete dizendo: ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não sejam abaladas permaneçam. O que o Senhor Jesus Cristo realizou fez com que tudo que havia do culto do Antigo Testamento, que apontava para ele, fosse retirado da nossa adoração. Fosse retirado da maneira como nós nos aproximamos de Deus. Então isso significa, irmãos, que nós não precisamos de nada além da fé, da palavra e do Espírito para nos aproximar de Deus. Nada além disso. Não há nada que você possa pegar na sua mão que te aproxime de Deus. Não há nada que você mantenha aberto lá na sala da sua casa para te aproximar de Deus. Não há. Não há alguma coisa que você vai levar no seu bolso que vai te aproximar de Deus. Não vai. Não vai. Vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É neste lugar que devemos adorar? Pergunta a mulher para Jesus. E Jesus diz: não, não. Vocês não precisam mais ir a Jerusalém para adorar a Deus. Vocês vão adorar a Deus em qualquer lugar onde vocês estiverem. Porque onde houver Espírito Santo e fé, haverá adoração. Essa é uma realidade que nós vivemos. Então, eu e você não precisamos, meus queridos irmãos, de mais nada para nos aproximar de Deus. Mais nada. Por quê? Porque Ele já nos deu tudo que precisávamos para nos aproximar dEle. Tudo o que nós precisávamos para nos aproximar dEle, Ele já nos deu. E aquilo que não precisa, Ele removeu. Eu e você precisamos, de alguma maneira, fazer um holocausto, um cordeiro aqui? Não. Só se a gente for fazer um churrasco, é outra história, né? Mas você não precisa fazer um holocausto de um cordeiro aqui para que seus pecados sejam pagos. Você não precisa ir uma vez por ano para Jerusalém. Você não precisa disso. Ninguém precisa. Porque para aproximar-se de Deus, basta você crer naquilo que o Senhor Jesus Cristo realizou. E pela fé e pelo Espírito, viver para Deus. Porque Deus já fez tudo para que você se aproximasse dele. E não há nada mais que precisa ser feito. No entanto, Ele nos dá uma grande responsabilidade. Porque Ele removeu essas coisas para estabelecer o que nós precisamos para nos aproximar dele. Então, 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, perceba, o reino de Deus, ele permanece do Antigo para o Novo Testamento. O reino de Deus permanece, mas havia circunstâncias e coisas do Antigo Testamento que não precisam permanecer para o Novo Testamento. É esse o argumento que ele está usando. E essas coisas que não precisam permanecer para o Novo Testamento, elas não precisam mesmo. O que nós recebemos do reino de Deus é suficiente para nós vivermos para a glória de Deus e nos aproximando dele. Recebendo nós um reino inabalável, primeira coisa, retenhamos a graça. É a primeira coisa. Irmão, reconheça que você vive num tempo em que Deus derramou mais graça. Ele sempre derramou a graça, irmão. Eu quero que você saiba que desde o Antigo Testamento as pessoas são salvas pela fé através da graça. Foi assim com Abraão, foi assim com Noé,
Foi assim com Davi, foi assim até com um tal de Sansão, que a gente olha para a vida dele e pensa que ele era, sei lá, cara, esse Sansão aqui, eu não sei não. Mas aí você lê Hebreus 11 e você percebe que Sansão está no mesmo rol de heróis da fé que Davi, que Samuel, que foram grandíssimos homens de Deus. A salvação sempre foi pela fé através da graça, sempre. Mas os elementos que não nos aproximam de Deus foram retirados. Então nós precisamos aprender a entender, irmãos, que o que Deus fez na cruz do Calvário, enviando o Senhor Jesus Cristo, nos concedendo fé e o Espírito, é suficiente para nos aproximarmos de Deus. É completamente suficiente. Eu e você não precisamos de mais nada para nos aproximar de Deus. Não precisamos. Ele já providenciou tudo o que precisávamos. Retenhamos a graça. Essa é a ideia. Próxima exortação, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. O verbo servir aqui é um verbo no Novo Testamento usado para adoração. Então, o serviço que ele está aqui dizendo é um serviço cultico. É um serviço de culto, como nós estamos fazendo hoje, mas que se estende para a vida. Querido irmão, você não vai se aproximar de Deus e Deus não vai se agradar de você se você não viver de acordo com o que Ele ordena. O modo pelo qual você vai se aproximar dele tem que ser agradável a Ele, não a você, em primeiro lugar. É óbvio que nós temos grandes prazeres em estar na casa de Deus, adorando, servindo, louvando. Mas nós precisamos compreender que essa adoração, esse serviço, ele tem que primeiro ser agradável a Deus. E aí ele dá alguns modos, pelo menos 2, com reverência e santo temor. Por quê? Porque muito embora Deus tenha removido o que nós não precisamos para nos aproximar dele, a nossa aproximação dele ainda é feita numa estrutura de reverência e santo temor, como Moisés se aproximava. Percebe? Não é porque Deus removeu aquelas coisas que estavam no Sinai que em Sião as coisas vão ser bagunçadas. Não. Deus ainda requer que seu povo se aproxime dele com reverência e santo temor. É isso que ele deseja do seu povo. Que nós os sirvamos assim, tanto nos cultos quanto na vida. Amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, até que nós ansiamos pelo próximo dia do Senhor. Chegamos domingo e aqui estamos para cultuá-lo, para abastecer nossa fé, para a gente voltar e ter uma semana abençoada. Mas essa vivência de serviço a Deus, ela tem que ser feita com reverência e santo temor. Não é porque nós estamos deste lado da história que Deus deixou de ser Deus, porque é assim que ele termina o último versículo. Porque o nosso Deus é fogo consumidor. E aí ele usa um texto de Levítico para dizer o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento é o mesmo. Ele não mudou. O modo pelo qual nós nos aproximamos dele talvez tenha mudado. Com certeza mudou. Mas o serviço que nós prestamos a ele é tão sério quanto aqueles que os nossos irmãos do passado também prestavam. E que nas aparências parecia mais sério. Só que o autor aos Hebreus vai dizer, não, irmão, se você está aqui hoje, Deus está levando ainda mais a sério como você vive, como você cultua Deus. E essa é a minha pergunta para você. Como você tem vivido e cultuado a Deus? Você tem entendido que aproximar-se de Deus é algo muito sério? Porque o nosso Deus é fogo consumidor? Você tem entendido que todas as coisas que você precisa para se aproximar dele, ele já te entregou? Ele já te deu? Ele já realizou?
Então, por vezes, queridos irmãos, nós utilizamos de desculpas, subterfúgios, para falar que a nossa vida espiritual não anda bem. Nós usamos essas desculpas. E aí nós damos desculpa, falta de tempo. Ai, é o outro, é sempre o outro. Aquela pessoa, olha, ela realmente me tira do sério. É que você não tem paciência no coração. Aí a pessoa te tira do sério. E aí a gente vai arranjando essas desculpas. E vai tentando se escorar nelas. Para dizer assim, eu não posso servir tanto assim, eu não posso me entregar tanto assim, eu não posso fazer o que Deus está requerendo que eu faça. Não é assim, irmão. Não é. Porque Deus está te convidando a entrar em Sião. É isso que Ele está fazendo. Ele está te chamando a participar do coro celestial dos anjos. A universal assembleia reunida para adoração. É isso que Ele está fazendo. Mas não é porque Ele está fazendo isso que Ele tira de nós nossa responsabilidade no serviço, no culto e na dedicação a Ele. Ela continua precisando ser feita com reverência e santo temor, agradável a Ele, porque Ele é o mesmo Deus do Antigo Testamento. É o mesmo Deus do Novo Testamento. E pela graça, nós nos aproximamos dele somente através de Cristo. Não há mais nada que vai te aproximar de Deus, irmão. Se você entrou aqui nessa noite hoje, não sabendo como se aproximar de Deus, eu tenho que te dizer, só há um meio de aproximar-se. O Senhor Jesus Cristo. Só. Fé e Espírito Santo habitando no seu coração são os meios necessários para você se aproximar dele. E você? Deseja se aproximar de Deus cada vez mais? Deseja servi-lo com reverência e santo temor? Porque um dia a Assembleia Celestial dos Anjos estará nos esperando para que nós nos juntemos a eles e adoremos ao Cordeiro eternamente. Deus assim nos abençoe. Amém.